Como processar a concessionária de energia elétrica pelos danos causados? Meu nome é Rodrigo, sou advogado e é isso que vamos trabalhar no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao Direito em 5. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje a gente vai ter um tema bem legal, um tema bem gostoso. A gente vai falar sobre processar a concessionária de energia elétrica pelos danos que ela causou. E por que eu tô gravando esse vídeo hoje, pessoal? Porque hoje é dia 7 de novembro de 2023 e há 4 dias atrás teve um vendaval muito forte aqui no estado de São Paulo e arrebentou todas as redes de energia elétrica e o serviço foi suspenso. Eu fiquei 2 dias na minha casa sem energia. Atualmente, 4 dias depois, já tem umas 500 mil pessoas sem energia no estado de São Paulo. Então é uma loucura, tentando até o Ministério Público para investigar o caso. Pessoal, se acontecer um fato desse, a concessionária causou uma falha na prestação de serviço, a gente tem uma potencial ação para a gente dar entrada. Então, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês fundamentos jurídicos que você vai alegar na sua ação e como você faz para dar entrada com essa ação, tá? O vídeo vai versar tanto para pessoas que não são da área do direito, tem muitas pessoas no canal que estão assistindo, tanto advogados iniciantes, que é o público-alvo do meu canal, tá? Vou tentar fazer uma linguagem acessível para todo mundo entender o cerne do porquê que você pode entrar. Então, começando do porquê que você pode entrar, a gente está versando, pessoal, numa relação de direitos do consumidor. Por quê? Porque a gente tem a concessionária de energia como prestadora de serviço e tem a gente como meros consumidores que não tem outra escolha senão aceitar esse serviço, senão a gente não tem energia em casa, não é mesmo? Então, existe uma relação de CDC, uma relação de Código de Defesa do Consumidor, uma relação consumerista, uma relação de protecionista ao consumidor. Então, é direito público que a gente está falando e o Estado vai falar, olha, vamos proteger o consumidor nesse sentido. A concessionária, ela, quando ocorre um evento desse danoso, por exemplo, caiu energia em casa, queimou a geladeira, queimou a TV, eles pararam de fornecer energia porque eles tiveram quebra na estrutura deles. A concessionária é responsável? A concessionária é responsável. Por que eu digo isso? Porque aplica-se, como é CDC, aplica-se a teoria do risco. Então o risco do negócio da concessionária de energia está atrelado a esse tipo de evento que eles tinham de se precaver, eles têm que assumir o ônus desse risco, eles não podem transferir o risco do negócio deles para o cliente. A lei entende dessa forma. Doutor, mas foi a chuva, que culpa que eles têm? Eu sei, realmente, mas não importa, não vai quebrar o nexo de causalidade dessa questão por causa da teoria do risco. A gente está falando de responsabilidade civil objetiva, tá? Doutor, eu não estou entendendo nada. Calma lá, então, uma maneira bem simples, eles são responsáveis porque isso é um risco inerente ao negócio deles. Aconteceu, eles têm que resolver o mais rápido possível para reparar eventuais danos, porque é uma relação de consumidor, não tem outra escolha, a lei vai entender dessa forma, ela vai proteger a parte hipossuficiente que é o consumidor. Maravilha? Perfeito! Trazendo isso à tona, esses dois pontos, pessoal, a gente está falando do quê? Então, se você vai fundamentar a sua ação jurídica, você vai colocar o quê já? Código de Defesa do Consumidor, a gente vai relacionar essa relação de consumidor, responsabilidade civil objetiva, ou seja, a gente não tem que comprovar culpa nenhuma, se aconteceu dano, tem que pagar sim. A gente vai colocar responsabilidade civil, os pressupostos da responsabilidade civil, como o ato ilícito, nexo de causalidade, o dano causado, tudo bonitinho aqui. O que mais a gente pega para fundamentar a nossa ação, pessoal? A gente vai colocar uma resolução aí da ANEEL, tem alguma resolução referente a danos, e a gente pode até pedir danos morais pelo que aconteceu com a gente, porque a gente aplica uma ideia de teoria do desvio produtivo do consumidor, no sentido de que o consumidor não devia estar passando por isso, tá? O prestador de serviço agiu de negligência, de imperícia, causou um dano em mim e eu tenho que mover o judiciário para isso? Não, de danos morais pelo acontecimento. Tudo isso que eu trouxe para vocês, pessoal, vocês podem colocar também, bater um princípio aí da questão da dignidade da pessoa humana, tá? Então, vamos lá. A gente tá falando de energia elétrica. Hoje tudo funciona com energia elétrica. A gente passou um perrengue lá em casa porque tava sem luz. Ficar na vela ali é complicado. A geladeira não funciona, a gente perde o alimento da geladeira. Então, esse tipo de dano aflige diretamente a dignidade da pessoa humana. Você vai alegar esse princípio na sua ação e vai fundamentar nos seus danos morais. Tá maravilhoso, ó. Então, resumindo o que eu trouxe até agora para você entender, você jovem advogado, você pessoa que não é da área do direito, a gente está falando de processar a concessionária de energia elétrica porque houve uma falha na prestação de serviço, uma cessão, né, da prestação contínua do serviço de energia elétrica, dano na minha casa, que seja. Causou esse tipo de dano, a gente vai processar eles, a gente pode processar porque é uma questão de responsabilidade civil objetiva, fundamentada na teoria do risco. A fornecedora tem que arcar com o prejuízo causado, mesmo que ela não tenha culpa nesse sentido. Maravilha? Pegaram até agora? Como você vai fazer então? Vai formalizar sua petição, vai colocar relação de direito do consumidor, artigo 2 e 3, responsabilidade civil, 186927, eu vou mostrar, fiquem tranquilos.
Vai pegar a resolução da Enel, não lembro o número agora, já vou mostrar. E vai bater um dano moral aí também em relação, porque aflige a dignidade da pessoa humana. Você que não é da área do direito, contrate um advogado, ele vai ser o profissional adequado para poder te auxiliar nesse sentido e negocie os honorários com ele. Sou cabeça dura, quero entrar sozinho na justiça em pequenas causas. Maravilha! Você vai lá e vai atermar, né, quando a gente faz sozinho na pequenas causas, chama de atermação, atermar no balcão lá esses pontos que eu falei pra você. Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade civil, objetiva, tá? Dano moral. Bate nesses 3 pontos e pede seu ressarcimento. A chance de você ganhar existe? Existe. Ela é baixa? É porque você não está assistindo um advogado, então contrate um advogado. Maravilha? Vou jogar para a segunda tela aqui para mostrar os artigos que eu falei para você de maneira rápida, para não ficar um vídeo tão extenso, para ficar um vídeo mais legal para todo mundo consumir. Então, fiquei pequenininho aqui, diminuir, vamos lá. O primeiro que a gente tem, pessoal, é a questão do Código de Defesa do Consumidor, tá? Código de Defesa do Consumidor, aqui a lei 8078 de 90, tá? Os artigos que a gente vai utilizar daqui, o artigo 2 e 3, que a gente estabelecer a relação de cliente e relação de fornecedor de serviço. Então, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço. E fornecedor é toda pessoa física, jurídica, que oferece serviço. A gente vai utilizar esses dois para fundamentar nosso pleito no sentido que é como uma relação de consumidor. E a gente vai utilizar o artigo 14 também para falar que é a responsabilidade civil objetiva. Olha o que ele fala. O fornecedor de serviço responde, independentemente de existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à sua prestação de serviço, bem como informações suficientes, adequadas sobre fruição e risco. Ou seja, isso aqui está falando que o fornecedor de serviço vai responder, independentemente de culpa ou não. Isso aqui, pessoal, é a responsabilidade civil objetiva, tá? Esse é o nosso fundamento. Então, de CDC a gente vai usar o artigo 2, 3 e 14, maravilha? Código Civil, o que a gente vai usar do Código Civil? A gente vai usar o artigo 186, que fala de ato ilícito, aquele que por ação, omissão voluntária, negligência, imprudência, violar o direito e causar dano a outro, ainda que moral, comete ato ilícito. Ponto. Daí a gente corre para o 927 do Código Civil, que eu estou tentando pegar aqui para mostrar para vocês. Aqui ó, 92, deixa eu baixar um pouquinho. Pronto, 927, aquele que causou ato ilícito, que é o que o 86 determinou. Aquele que por ato ilícito, né, causar dano a outra pessoa, tem que reparar. Então, a gente vai utilizar esses artigos do Código Civil para reparar nossa responsabilidade civil, tá? Esse aqui é de outro vídeo. E aqui é a resolução da ANEEL que eu falei para você, a resolução 414 de 2010, 414 de 2010. A relação é um artigo bem grande, uma resolução bem grande, vocês podem ver aqui, trazendo todos os aspectos da relação do concessionário tem que ter com seus clientes. Dica que eu dou para você que você quer procurar um fundamento legal para juntar na sua peça, dá um Ctrl F, escreve dano e você vai ter 44 temas sobre dano para a gente utilizar. Vê o que mais adequa ao seu caso e utilize. Mas essa resolução não vai ter a mesma força da lei, tá? Então, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Constituição Federal em relação à dignidade da pessoa humana para a gente fundamentar os nossos danos morais. A resolução nunca vai ter mais força que isso, tá bom? Então, como que eu faço para processar a concessionária? Você tem duas opções. Você pode ir sozinho em pequenas causas, não aconselho. Você pode procurar um advogado. Fundamento jurídico eu te passei aqui. CDC, responsabilidade civil objetiva, dano moral, teoria do desvio, produtivo do consumidor, dignidade da pessoa humana. Maravilhoso. Quer pedir dano material e dano moral. Dano material que ele causou dano e a sua moralidade. Procura jurisprudência, tem bastante. Você, pessoa não atuante da área do direito, como você vai fazer? Procura um advogado, mas não quer procurar. Vai nas pequenas causas do balcão e fala, eu quero entrar com processo. Acho que é bonitão, mas quer entrar com processo. Você vai fazer uma atermação, você vai falar pro cara o que aconteceu. Vai falar, daí o que eu trago pra você? Crie bastante prova, os danos que você teve materiais na sua casa, você sem energia, o que está acontecendo. Então chega lá, aconteceu isso, tá aqui as provas. Eu quero que você coloque aí que é uma Código de Defesa do Consumidor, pelo artigo 2 e 3 eu sou consumidor, ele é fornecedor, pelo 14 ele tem que me pagar, pelo 927 e 186 do Código Civil ele também tem que me pagar, e eu quero dano moral. Coloque esses pedidos, tá bom? Chance de êxito é baixa, porque você não está assistindo, provavelmente vai fazer alguma cagada durante o processo, mas esse é risco você que está querendo assumir, mas é isso que vai colocar a sua açãozinha ficar bonitinha se conseguir utilizar dessa fundamentação.
O vídeo ficou um pouquinho extenso, tá batendo quase 10 minutos, mas é o que a gente tem pra falar no vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário, deixa um like, se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Nesses termos, um abraço.